Olá, boa noite, minhas queridas. Sejam bem-vindas à live de hoje. Vou colocar uma musiquinha para a gente já ir entrando no clima. Espero que vocês gostem da live de hoje. Ela foi preparada com muito carinho. Daqui a pouquinho eu já vou chamar a nossa convidada. Essa live de hoje é com a nutricionista Jaqueline Manzano. Nós vamos falar sobre como melhorar a sua relação com a comida. E essa é a segunda semana do nosso evento mês Seja Você a Mulher da Sua Vida. Tô colocando essa musiquinha aqui que tem tudo a ver com o projeto, para vocês já irem entrando no clima enquanto o pessoal vai entrando. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. E aí, como vocês estão? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem, gente? Tá tudo bem por aí? Então vamos encerrando aqui a música para eu já chamar a minha convidada, que ela já tá por aí. Vamos lá. Jaque, você tá por... Ei! Oi, Oi, boa noite, Jaque. Tudo boa bem? noite, tudo bem? E você? Tudo jóia. E aí, Tá me ouvindo preparada? bem? Eu tô sim. Preparada para a gente conversar sobre como melhorar a sua relação com a comida, que é um tema super importante, né? Eu escolhi esse tema Sim, porque faz parte da vida de muitas mulheres, fez parte da minha durante muito tempo, essa preocupação, e hoje eu vejo o quanto que isso faz diferença na vida, na qualidade de vida de qualquer pessoa, né? é E aí verdade. eu queria te desejar as boas-vindas, agradecer por ter aceito o meu convite, né? E Obrigada. Eu fiquei muito feliz com o seu convite. com certeza vai ser um papo muito gostoso. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Bom, me chamo Jaqueline, eu sou nutricionista e hoje eu trabalho em duas áreas, né, da nutrição. Faço atendimento clínico, né, com a abordagem do comportamento alimentar, com essas mudanças de comportamento. Atendo hoje crianças, especialmente crianças com dificuldades alimentares, e também adultos que buscam aí melhorar a relação com a comida, que estão também nesse processo de emagrecimento. E também Legal. trabalho, né, fazendo assessoria em escolas, que é um trabalho mais voltado para elaboração de cardápios, dar treinamentos, né, nas escolas. São essas duas áreas que mais que no fim a gente vê que tem muita ligação, assim. Acabo Com que certeza. as mesmas questões que eu vejo nas escolas eu encontro também no consultório. É bem engraçado. Com certeza. E acaba envolvendo a família como um todo, né? Sim, exatamente. Legal. Já que explica antes da gente começar, o que diferencia o nutricionista comportamental de um nutricionista que não seja comportamental? Acho que é um assunto interessante aí para o pessoal. Muita gente tem essa dúvida mesmo. Acho que para começar até explicando, né, essa diferença, eu vou falar um porquê que eu escolhi trabalhar na área de nutrição comportamental, que já vai dar uma explicação. No Tá. meu último ano ali da graduação, né, eu já fazia atendimentos no ambulatório da universidade, como fazendo estágio, né? E
algo assim que a gente conversava muito entre os alunos, nós estagiários, era essa frustração que a gente tinha ali nos atendimentos. Uhum. Passava ali, calculava o cardápio para o paciente, fazia, né, a consulta. Já que E ainda só muitas uma vezes. mexidinha no seu fone. Desculpa te Tá, interromper. imagina, peraí. Melhorou. Uhum. Acho que eu vou tirar, é melhor. Uhum. Tá tranquilo? Tá, pra mim tá tranquilo. Vamos ver se o pessoal responde bem aí. Tá. Então, aí no último ano, né, da graduação, fazendo estágio já no ambulatório da faculdade, fazendo os atendimentos, era muito frustrante ali montar o cardápio do paciente, calcular o cardápio e você ver uma baixa adesão do paciente a longo prazo, Uhum. né? Muitas vezes o paciente apresentava também uma dificuldade em seguir aquele cardápio, né? Se frustrava também e acabava não voltando para consulta. E aí acabou que eu tive uma disciplina nesse último ano voltada para a parte de comportamento alimentar. E foi, assim, um divisor de águas para mim, porque me encantou logo de primeira. Eu fiquei encantada com a abordagem, né? Uhum. Todo o trabalho, todo o processo da nutrição comportamental e comecei a pesquisar, ler mais sobre o assunto e fui fazer minha especialização em comportamento alimentar depois. E assim, o que seria, né, a nutrição comportamental? É olhar o paciente como um todo, né? A gente não foca só no que o paciente come, mas sim como ele come, qual é o contexto, né, do comportamento dele no geral, que envolve a alimentação. Então, a gente busca entender as motivações do paciente para comer, quais são os significados que a alimentação tem para ele. Então, é muito abrangente e, assim, não tem um cardápio calculado de gaveta, principalmente aqueles que muitos pacientes falam, né? Ah, fui na nutricionista, quando eu cheguei lá, ela pegou um cardápio pronto ali na gaveta e me entregou. Falou, volta daqui 15 dias. Não, a gente vai montar ali junto com o paciente toda uma estratégia para ir tendo pequenos passos para a mudança mesmo de fato de comportamento. Tem um plano alimentar? Pode ser que sim, que tenha, mas a gente monta junto com o paciente. É um processo que tem mais assim um acolhimento mesmo com o paciente. É bem gostoso, assim, eu sou apaixonada. Eu acho que fez todo sentido para o meu trabalho, né? Eu acho que mudou muito a minha visão mesmo do atendimento, das dores do paciente, entender os sentimentos que ele carrega em relação à alimentação. Então, é algo que me encanta demais. Com certeza, e para mim, como psicóloga, eu vejo o quanto isso é importante de acordo com a demanda que a gente vê no dia a dia no consultório, né? O É, quanto que olhar essa motivação do paciente para comer faz diferença. É o que está exatamente. envolvido nesse processo, não é só o que, é como, né? Que é o que você falou. Isso Legal. mesmo. E assim, já que agora no começo do ano, principalmente depois de um feriadão, que é o carnaval, né? As pessoas começam a querer correr atrás do prejuízo e detox, dieta da moda e pesquisa o que que a Dieta da blogueira tá lua, da fazendo. sopa. Isso, é. E eu falo por mim, porque durante muitos anos eu fiz todo tipo de dieta, da chuva, do sol, da nuvem, né? Há Bom, muitos anos atrás. E as dietas, como é que fica isso para o paciente? é algo assim que intriga bastante o mundo da Uhum. nutrição, assim, porque hoje a gente vê que tem tanta informação disseminada aí nas redes sociais, né, na TV, milagres, né, dietas, Uhum. produtos, venda e fitness, né, enfim, mas Sim. que a gente acaba vendo um sofrimento até por trás, né, dos pacientes que aderem a esse tipo de dieta. Uhum. Hoje, as pesquisas mostram bastante aí que, assim, as dietas, elas funcionam, mas não a longo prazo, né? Então, Sim. isso é o problema, assim. Eu vejo muitos pacientes falarem, ah, eu emagreci, eu fiz uma dieta tal e eu emagreci, mas aí quando você pergunta por quanto tempo você manteve o peso, né? E aí você vai vendo que, assim, não durou nada, né? Praticamente, ele reganhou o peso, né?
E assim, as consequências das dietas são muito perigosas, né? Então a gente tem aí questões que podem ser tanto físicas, emocionais, né? Acaba trazendo ali uma obsessão muitas vezes por comida. Essa restrição, né, acaba gerando aí uma obsessão mesmo por comida, pode desencadear transtornos alimentares, então tem que ter muita atenção com essa questão das dietas. E também aquele efeito sanfona, né? Bem famoso. Então, às vezes, as pessoas tendem a perder peso, né, no início dessas dietas. Como eu falei, logo ali no começo perde uma semana, 15 dias, mas depois pode ganhar o peso que estava no início ou até mesmo a mais do que ela já estava. E isso é muito preocupante, né? É uma questão assim que também a gente vê, até biológica mesmo, quando a gente inicia aí um processo de dieta, de restrição alimentar, o corpo ele entende que está em perigo, né? Quando ele está nesse processo de restrição alimentar. Então, o que que ele faz? Ele acaba retendo, poupando energia. E aí a pessoa não consegue perder peso depois de um certo período fazendo restrição alimentar. Então, é muito perigoso, né, a longo prazo. Precisa ter uma atenção aí com essa questão das dietas, desses milagres que são vendidos aí fora, né? Os outros produtos, né? Chás, shakes, enfim, tem que tomar muito cuidado. Sim, mesmo nos dias de hoje, quando a gente vê a mídia falando tanto, ainda tem o oposto, né? Ainda tem pessoas procurando receitas milagrosas. E muito, viu? É muito comum, assim, os pacientes, eles querem entrar no vestido para um casamento, para um evento, então, assim, já vem com muita ânsia para alcançar o objetivo. E aí, na nutrição comportamental, a gente vem trabalhando também essa questão com o paciente, né? De entender e respeitar o seu corpo, né? O processo mesmo de mudança. Sim, sim. E essa questão assim da restrição, ela gera não só isso que você falou, mas ela também gera aquela questão de compulsão, culpa, é um círculo, né, É Jô? um Sim, sim. Começa assim, né? Se eu até falo para os pacientes, a gente acaba desconstruindo algumas crenças que as pessoas já carregam, Uhum, né? Vem uhum, para a consulta, carboidrato à noite engorda, sim. leite é inflamatório, glúten faz mal. E Uhum, aí as pessoas acabam tirando muita coisa da alimentação por conta própria, vai fazendo essas restrições. é, E aí, assim, o intuito, o objetivo do acompanhamento é ir ajudando o paciente a desconstruir muitas crenças, né? uhum, Entender o que uhum. está por trás dessas crenças, né? E isso é fundamental também no processo. O paciente precisa ressignificar alguns alimentos, alguns Sim. grupos alimentares também, que teve pacientes já veio para mim que excluiu grupos alimentares, assim. Uhum, Teve uma paciente uma vez que falou que não estava mais comendo fruta porque fruta engorda, porque tem sim, açúcar. E assim, sim. praticamente ela já não comia mais fruta nenhuma. Então, Uhum. isso também a gente vai trabalhar, né, na nutrição comportamental, que é desconstruir mesmo essas crenças que acaba levando à restrição alimentar. Sim, sim. E assim, a questão de jejum intermitente, o quanto que isso acaba afetando o humor, né, os sentimentos do paciente, porque muitas vezes ele entra num processo de não conseguir, né, de se frustrar. E aí é aquela história, né? Acaba que até acontece da pessoa conseguir seguir por uns dias, né? Uhum, Então restringe de segunda a sexta, aí chega o final de semana, põe o pé na jaca e ali, é, né, extravasa, aí se sente super frustrada e já fala, não deu certo. E quando você vai ver, o paciente entrou ali num processo mesmo de compulsão, de obsessão por sim, alimento. É uma questão assim que vai além do que a nutrição prescritiva fala, né? De entregar ali aquele cardápio, de trabalhar e falar, ó, segue isso é, daqui. Vai muito além disso, o nosso trabalho. exatamente. O quanto que o comer faz parte da vida, né? O Faz. quanto que
Quando a gente fala comemorar, a palavra comemorar já Sim, engloba a comida, né? O quanto que sim. a comida faz parte e o quanto Ela que tá nas alguns celebrações, alimentos né? fazem, né? É, É. E é tão triste porque muita gente deixa de participar de eventos sociais por conta das restrições, uhum, do medo do alimento também. Então, sim, isso a longo prazo é muito, muito sofrido para o paciente, né? E realmente a alimentação ela está totalmente ligada com as relações humanas. Então, é muito importante a gente trabalhar mesmo essa leveza, né? Esse prazer por comer. é. Saber equilibrar, né, e conseguir comer de uma forma tranquila, leve, mas para isso tem todos um caminho assim a ser percorrido. Exato. Até porque o que serve para mim não serve para você, não serve para o outro, né? Tem que ser algo muito mais individualizado. Personalizado, é verdade. É. E essa Exatamente. coisa do comer emocional, né? A gente confunde muito o comer emocional com a coisa da comida com afeto. É, confunde mesmo. Eu brinco, né, com os pacientes que eles falam assim, ah, eu mereço hoje comer um bolo de É, chocolate, porque uhum, eu tive um dia muito cheio no trabalho, enfim. é, Mas você merece tanta coisa, você merece tomar um banho, você merece descansar, perfeito. ligar para um amigo, um familiar que você não fala há muito tempo. Tem muita coisa que a gente pode fazer, né? É claro que a alimentação também ela está envolvida com esse momento de descontração, Uhum, relaxamento, prazer, mas muitas vezes quando a gente vê esse gatilho emocional, o paciente ele só enxerga o alimento como essa válvula de escape. Então, dos processos também é ajudar o paciente a encontrar outros caminhos que possam gerar esse prazer que a alimentação traz. E um outro processo assim, que me deixa super triste, que eu tenho muita memória afetiva com a alimentação. eu Eu também. sinto cheiro de alguns alimentos que me lembra, me traz muitas lembranças, e muita gente restringe, né, É, tantos alimentos que perdem essa oportunidade de vivenciar o que o alimento traz, que é essa memória afetiva. Então, um exemplo, aí, o bolo exato. de chocolate. Ah, eu comia bolo de chocolate que minha avó fazia na infância, um exemplo. O paciente para de comer, demoniza o bolo de chocolate, tem medo do bolo, né, por conta dessas É. crenças, enfim, de todo o histórico de dietas e perde, né, a oportunidade de trabalhar também essa memória afetiva que é tão gostoso e tão importante, né? E tão importante, exato. Eu sempre falo que, assim, da questão das coisas que meu pai gostava de comer, né? E algumas coisas que ele falava ao comer. E ter esse momento, para mim, é super importante. Então, hoje é um momento de satisfação mesmo, de entrar em contato com esses sentimentos, mas de uma forma positiva, né? O quanto que É, você estar bem com os seus sentimentos, encaixá-los nas caixinhas certas faz diferença. faz diferença, é verdade. E eu acho que todo mundo tem memórias afetivas com alimento, né? Sim, É sim. muito legal, eu também tenho muitas com meu pai. Então, assim, Natal, para mim, o cheiro do Natal é o cheiro do pernil, quando ele preparava. Então, tudo isso é muito importante, né? E é muito triste, como eu falei, é muito triste mesmo você ver os pacientes deixando de curtir muitos momentos por conta dessa neura, né? Desse medo mesmo que tem com os alimentos. E aí que eu falo, né? A nutrição e a terapia, né? E a psicoterapia, nesse momento, elas andam de mão dadas. Porque muitos Uhum, pacientes têm, a gente acaba encaminhando para a psicoterapia para trabalhar também essas questões emocionais. uhum. Sim, tem tudo a ver, né? Se a gente está falando da comida como algo que muitas vezes é utilizado como válvula de escape, né? Então, não é a comida o problema, é a tua relação com a comida. É É, o como exatamente. você come, o porquê você come, não é a comida em si. E a gente tem mania de demonizar alguns alimentos, né? É verdade.
Muito. Então, a terapia ajuda bastante nesse processo. Esse trabalho em equipe, né, multidisciplinar entre o nutricionista, o psicólogo, tanto no atendimento de adultos como também de crianças, faz muita diferença. É muito importante. Sim, sim. E trabalhando com crianças, você também trabalha os pais, certo? Sim, totalmente. A Uhum. gente Como que é precisa isso? realmente. Então, a gente precisa primeiro trabalhar os pais. Sim. Uhum. Né? Então, é um processo de mudança mesmo para a família, primeiro, né? E acaba que impacta na criança. Então, eu sempre pergunto para os pais como que é a relação deles com o alimento, né? Se eles possuem alguma dificuldade na alimentação, como que eles falam de alimentação para as crianças, para os É. filhos. Até mesmo esses históricos de dieta, se é passado para a criança, né? E isso tudo é muito importante coletar esses dados e orientar essa família, porque o primeiro passo ali é os pais, né? Sim. Os pais que vão precisar fazer essas mudanças neles, né, na alimentação deles, para Uhum. depois mudar a alimentação do filho, né? Que vai acabar consequentemente mudando a alimentação do filho. Nossa, é super importante mesmo. Porque a mãe que, Sim, né, o pai, a mãe, ou o cuidador, ou o responsável é quem vai preparar os alimentos, né? E tem uma exatamente. determinada idade que a criança não tem autonomia para procurar sozinha. Então, os pais são os responsáveis, né? Eu sempre falo para os pais, né, para as famílias, que eles são responsáveis pelo que, Uhum. quando e onde as crianças vão comer. E as Sim, crianças são responsáveis por se vão comer e a quantidade que vão é, comer. É muito difícil para as famílias também respeitar, né, qual é o papel de cada um ali. Né? A gente vem de uma cultura que tem que raspar o prato, né? Tem que comer exatamente. tudo. É, Então, é um trabalho bem de formiguinha, mas super importante aí para trabalhar com a criança. sim, sim, eu sou dessa época do raspar o prato e biotônico Fontoura, né? Enfim. Exatamente. É, como se isso fosse sinal, né, de boa alimentação. É verdade. Então, os pais. E assim, a gente vê hoje, né, no meus atendimentos de adultos, a maioria das pessoas não percebem sinais de fome e saciedade. Sim. E está muito Uhum. ligado com essa infância, né? Com esse comportamento que vem desde a infância. Então, se os pais ensinam que precisa raspar o prato, quando o meu cérebro manda um sinalzinho ali que estou saciado, mas eu preciso raspar o prato, então eu preciso comer tudo. E aí se torna um adulto que não consegue identificar esse sinal aí de fome e saciedade, que é crucial também para o processo de emagrecimento, de mudanças de hábitos alimentares. Nossa, é fundamental. E como que a gente identifica isso? Então, dentro, né, do atendimento, a gente vai dando alguns exercícios para o paciente fazer, Uhum, né? uhum, E um deles é sempre se perguntar como está a sua fome antes de comer, né? sim. Então, por exemplo, vou jantar agora. Então, sempre fazer esse questionamento, né? Como está minha fome? Então, a gente usa até uma escalinha de 0 a 10, tem uma régua, e aí o paciente ele vai tentar identificar ali onde está a fome dele. E Tá. quando ele começar a comer o alimento, né, a refeição, mais ou menos ali na metade da refeição, ele vai se perguntar novamente, né, como que está ali a fome naquele momento, e aí já começa a perceber se tem algum sinal de saciedade ou não. E vai terminando a refeição, quando finaliza, novamente faz esse questionamento. Parece algo assim meio chato, meio complexo, mas assim é super gostoso e é super importante isso, esse processo, porque assim tá tudo bem repetir a alimentação também quando tá com É? vontade, ou sente que tá com Uhum, fome. Não é essa a intenção, né? Que você pare de uhum. comer na metade do prato e tal, mas é sim perceber mesmo esse sinal quando o corpo manda ali que está saciado. E até um ponto importante, se falando dessa questão de fome e saciedade,
trazendo aquele assunto que a gente falou de restrição alimentar, um ponto bem importante é, por exemplo, pessoas que restringem demais gordura, por exemplo, da Sim. alimentação. Tira tudo, começa a comer tudo light, né? E começa a trocar os alimentos, né, por alimentos hipocalóricos e tal. O que que acontece? O nosso corpo, ele percebe essa restrição por gordura e a gente sente menos saciedade. Então, o paciente sente mais fome, mais vontade de comer. Sim. Então, assim, por isso que é importante fazer um acompanhamento, porque na verdade a gente não precisa restringir, né? Sim, com A certeza. junção ali do carboidrato, da gordura, da proteína, eles juntos vão dar saciedade, né? Então tem muito isso também. A gente percebe muitos pacientes que vêm com esses históricos aí de restrição, você vai ver o paciente falar, ah, eu belisco o dia inteiro. Por quê? Né? Aí você vai É. vendo, você vai identificando por que que a pessoa acaba tendo essa fome incontrolável, né? Porque ela não tem a saciedade que, por exemplo, a gordura traz, a proteína traz, Ou né? seja, o Então é ideal bem é você interessante. ter uma alimentação balanceada e não um alimento só ou outro, um grupo alimentar ou outro, né? Quer dizer, tudo tem Exatamente. sua função, né? Tudo, tudo. E até uma experiência, assim, né? Por exemplo, você come uma macarronada no domingo, por Uhum. exemplo, sem uma proteína, só o macarrão. É bem provável que você vai sentir fome muito mais rápido, né? Você vai É se saciar verdade. super fácil. Mas daquele, sei lá, daqui uma meia hora, 40 minutos, você vai sentir fome novamente. Agora, Uhum. por exemplo, quando você come churrasco no domingo, por exemplo, que é mais proteína, você demora a ter saciedade, por isso que a gente acaba comendo mais no churrasco, Uhum. demora para sentir a sensação de saciedade, mas depois, a longo prazo, ao final, até o final do dia, você se sente mais saciado. Então, tem muita gente que, por É. exemplo, no almoço comeu churrasco, à noite já não quer comer, não quer jantar, não quer comer nada, porque sente É. ainda que está cheio, É né? Por conta é a da sensação proteína. de cheio, né? Não é É, nem satisfeito, é cheio. cheio, exatamente. Então, assim, todos, né, os nutrientes, né, eles têm uma função. Então, o ideal mesmo é não excluir e sim trabalhar a cada um, né, e tentando adequar, né, de uma forma que o nosso corpo ele responde super bem, né? A gente precisa respeitar. Sim, sim, o nosso corpo é nossa morada, né? É onde a Né? gente vai para todos os lugares, é nossa ferramenta de trabalho, né? A gente É se verdade. agride demais quando a gente restringe sem precisar. É claro que, por vezes, existe uma condição médica, né, Jaque? Mas muitas Sim, que vezes é não é o importante, caso. né? É. É igual assim, as pessoas falam, ah, mas então, quando eu falo da minha abordagem, né, do comportamento alimentar, ah, mas então é inútil trabalhar com dietas calculadas e tal. Sim. Não, ela é muito importante para alguns casos, né? Então, principalmente quando a gente tem um paciente renal, né, com doença renal, com alguma patologia, alguma doença que realmente vai precisar ali de um cálculo de proteínas adequado, por exemplo, Uhum. né? De calorias, ingestão muito certinha ali de potássio, de sódio, mas é alguns casos, né? Sim, No sim, é geral, um ali, caso muito pontual. sim, para uma população saudável, que está com algum excesso de peso, que precisa de um processo ali, passar por um processo de emagrecimento, muitas vezes não é necessário. Sim, e olha só, né? Como a gente entra nessa linha de seguir dietas na moda, né? E muitas vezes a gente tá se fazendo mal, É, não tá fazendo bem, não é qualidade de vida, né? É só exatamente. E tem um. consequências, viu, sobre também desse estilo, né, de vida, começar a restringir, fazendo dieta e comprar produtos que prometem emagrecimento, tem consequências. Então, a longo prazo, o corpo pode dar algum sinal aí. Sim, com certeza. E como é que fica essa questão aí de você se organizar, de você planejar a sua alimentação, já? Que eu sei que isso é uma coisa que você manja muito.
Ah, não, então, né? Porque assim, tudo que a gente fala parece ser muito fácil aqui na hora de fazer, né? Mas no dia a É, dia o negócio pega, né? Os pacientes falam assim: ah, legal, adorei uhum, as dicas. Agora eu quero ver eu lá na segunda-feira, chegando do é, trabalho 8 horas da noite, tendo que preparar o jantar, cuidar dos uhum, filhos, enfim, toda a demanda, né? E realmente, a alimentação, ela precisa muito de planejamento. sim. E para mim, um dos pilares do atendimento é trabalhar esse planejamento alimentar. Eu sento de fato ali com o paciente, a gente vai montar ali o planejamento dele da semana, o que que você consegue adiantar, né? O que que dá para comprar e já higienizar, por exemplo, deixar o que dá para deixar cortado, isso tudo facilita muito a vida. Uhum, Imagina se você chegar do trabalho super cansada, com fome, aí você tem que cozinhar o feijão, lavar os legumes, as hortaliças ali, preparar o arroz, preparar tudo. Então, assim, começar tudo do zero, num pleno uma segunda-feira, é inviável. O que que vai acontecer? Você vai ficar cansada, vai se frustrar, vai acabar pedindo um delivery, é. ou vai comer um sanduíche que é mais fácil, enfim. Uhum, Então, esse planejamento é fundamental. É um dos pontos assim mais importantes da consulta. Às vezes eu gasto ali um tempo com o paciente, né, para juntos montar mesmo e ficar bem personalizado, porque realmente precisa encaixar na rotina da pessoa. Não é na sim. minha, né, é na dele ali, no momento que ele tem para se organizar. E um também ponto importante, falando de planejamento alimentar, é todos da casa ajudar, né? Isso é fundamental. Muito. Dividir tarefas. Exatamente. Acho que mudou o papel, né, das Sim. pessoas dentro de uma casa. Não existe uma só pessoa responsável pelas coisas, né? Eu Não brinco com as existe. mães que eu atendo, que eu falo assim, pega os filhos para, já que tem, tá lá, pede para lavar uma frutinha, cortar um Uhum, legume. Você já trabalha uhum, também esse vínculo com o alimento com a criança, você já tem vários ganhos é, ali, você tem uma ajuda. exato. É claro que a gente sabe que varia de uma família para outra, né? E de pessoa para pessoa. Eu conheço pessoas que adoram cozinhar todos os dias, amam, É. né, esse processo de cozinhar. Mas para Uhum. outras isso já é mais difícil. E é a primeira coisa que a gente ouve, né? Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu não gosto. Ah, mas. Né? E aí, como é que a gente resgata essa. E coloca, né, para a pessoa que é importante para ela cozinhar? Qual é a necessidade, né, que precisa vir ali? Então, um ponto assim, que não dá para a gente trabalhar ali a mudança de alimentação, mudança de comportamento, se de fato a pessoa não se organizar e É. não cozinhar, porque assim, pelo menos o mínimo ela vai ter que fazer. Uhum. Então, não precisa pensar em um cardápio muito elaborado a princípio. Então, vamos começar com algo mais básico, um arroz, um feijão. O que que é mais fácil para você ali fazer? Então, eu sempre oriento a buscar sempre uma refeição bem simples. Né? Hoje também a gente tem muita facilidade, né, no mercado. Tem muitos produtos que a gente já compra meio que pré-preparados, que são de boa qualidade, né? Então dá para a gente ter uns gatos, como é que fala? Uns As alimentos ali facilidades, para né? facilitar a nossa vida. Não Isso. dá é para ficar eu pensando num cardápio muito elaborado ali no dia a dia, né? Tipo, ah, vou fazer hoje um risoto que não sei o quê. Não, então assim, começar com Sim. pratos mais simples Uhum. e o cozinhar em si é como aprender a ler e escrever. Eu acho que tem que ir treinando, né? Às vezes você vai ver que no início é um pouco mais trabalhoso, porque você não tem tanta habilidade, né? Naquele momento. Mas com o tempo, as pessoas vão ganhando essa habilidade e vai Uhum. agilizando. Então, sei lá, no começo eu gastava 2 horas para fazer o almoço.
Hoje eu faço em meia hora, 40 minutos. Então, isso com o tempo também vai melhorando. Mas precisa dar o primeiro passo, que é ir fazer, né? Por isso que eu falo, né? Eu acho que é tão importante esse trabalho da família, né? Quando tem ali uma família, pai, mãe, filhos, para todo mundo ajudar. Mas também, quem mora sozinho, é tentar se organizar, não fazer tudo num dia só, né? Dá para congelar muita coisa, dá para fazer algumas coisas no final de semana e o restante fazendo durante a semana. Tem algumas possibilidades aí para facilitar também a vida. Com Mas o certeza. ato de cozinhar é libertador, eu falo. Você trabalha muito essa autonomia, né, também. De não ficar refém ali de um delivery sempre, ou até mesmo de comidas que não são tão boas, né? Os congelados, os lanches rápidos, enfim. É Sim, as libertador também, quando a armadilhas, gente né? começa a pegar gosto por cozinhar. É verdade. Posso falar por mim, porque eu não gostava de cozinhar. Bom, realmente comecei a pegar gosto de uns 10 anos pra cá, sabe? Assim, e hoje é uma coisa muito gostosa, prazerosa. E você E sentiu que concordo. melhorou sua alimentação, sua relação com a comida, o cozinhar? Muito, muito, muitíssimo assim. Eu me lembro que quando eu trabalhava na empresa, eu passei a levar a minha comida, e aí eu fazia exatamente isso. Eu planejava a alimentação, eu fazia, né, e congelava as coisas, e isso facilitava muito a minha vida. Inclusive, eu percebi melhora na alimentação, na minha relação com a comida nessa época, a partir daí. E é um ato de carinho, de autocuidado. É, autocuidado, é Eu verdade. sei o que tem ali, né? É verdade. E assim, o ato de cozinhar, ele foi um assim, até nos livros, quando a gente pega para ler, assim, para estudar, fala muito que foi um salto no Uhum, desenvolvimento cultural também, né? exato. Então, cozinhar é muito gostoso, é difícil no início, de fato é. Não, eu amo cozinhar, mas realmente tem dia que eu tô super cansada, é um dia Sim, exaustivo, você tem que preparar, não é sempre que a gente tá ali super animada para cozinhar. Mas é muito gostoso, é muito importante nesse processo para melhorar a relação com a comida. E fala também, tem algumas pesquisas que fala que cozinhar tem até uma ligação com meditação, né? Aquele momento que você tem. está ali, você se concentra naquele preparo que você está fazendo, relaxa, né? E eu sinto muito isso quando eu estou cozinhando, sabe? Eu sinto uma Uhum. sensação mesmo de, de paz, de leveza. É muito legal. Sim, porque você tem que estar no momento presente. É, Qualquer mínima distração já vai um sal a mais, já vai né, alguma coisa ali que não era para ter ido, esquece alguma coisa, quer dizer, faz toda a diferença mesmo. faz. E assim, os pacientes que acabam, né, depois pegando gosto por cozinhar, é muito legal. Assim, você vê É. que eles são. No início você vê que quebra mais a cabeça, tá? Mas depois já tá compartilhando receita, já tá fazendo vários stories no Instagram, assim, é Olha muito. só. Eu acompanho, assim, eu fico encantada. E realmente, hoje tem muitas possibilidades, né? Da gente tem vídeos no YouTube, né? Tem receitas demais, tem canais maravilhosos no que dá pra gente buscar muitas receitas fáceis para o dia a dia, né? Porque, como eu falei lá no início, não dá pra gente preguiçar em cardápios elaborados, coisas muito difíceis, é claro, ainda mais no início, e pensando também Uhum. no dia a dia, né? Que a gente acaba comendo sempre algo mais trivial ali, mais básico. É lógico. Eu acho que também cozinhar influencia, inclusive na saúde financeira, né? Quer dizer, É, tem na um verdade. impacto em todo modo de funcionamento da família e da pessoa, né? Do ser humano que está ali na frente. Sim, sim. E tem até um ponto importante também, que eu até lembrei para trazer hoje aqui, que tem uma pesquisa que fala que quem cozinha tem a tendência a comer menos.
né? Pelo fato ali de já preparar o alimento, já tá ali sentindo os cheiros e tal. É, Então, a tendência até também é a comer menos, mas não porque ficou beliscando enquanto cozinha, que tem muita gente também tem que sim. tirar, mas mais Já pela pensa sensação, automaticamente nisso, né? mas sim pela sensação ali de você já tá, né? Você já tá percebendo a textura, os cheiros, É, enfim, a tendência mesmo é o paciente não comer tanto. bacana isso, bem interessante, bem importante, né? Agora, por que, né, que a gente precisa estar ligado, né? Como você já falou, né? Como é importante ter essa ligação do psicólogo com o nutricionista, né? Porque a gente está falando de sentimento, né? Não É, tem como. Comida é algo que faz parte da nossa vida, né? A gente coloca sentimento ali na hora de comer, na hora de fazer. Eu lembro muito da minha mãe, quando ela fazia bolo, ela falava assim: não é para ficar me deixando irritada que o bolo vai solar, né? é verdade. Sim, sim. E assim, totalmente, o comer está totalmente ligado com o nosso emocional, né? Por mais que É, eu fale que existe outras possibilidades, né, que geram prazer, que não precisa ser só necessariamente o alimento, é, mas o alimento não é descartado, né? Então, ai, isso. nossa, que cheiro, o cheiro do café de manhã, né? Quando a gente acorda, já dá um outro ânimo. É, comer um chocolate quando você tá com vontade. É, tem muitas coisas ali envolvidas, né? Tem muito significado. Sim, com Então, certeza. então assim, quando a gente vê que tem algumas pessoas que perdem um pouco esse contato mais tranquilo com a alimentação e acabam tendo meio que um comer transtornado, né? Ficam muito fissuradas, pensam em comida o tempo todo, né? Aí sim a gente precisa de um psicólogo para ajudar nesse processo. Porque realmente só os nutricionistas ficam incapazes ali de atuar, de ajudar o paciente nesse processo. É fundamental o trabalho do psicólogo também. É uma parceria, né? Não dá para a gente trabalhar, porque o ser humano é assim, né? O ser humano não é uma esfera só, ele tem toda uma inter-relação, né? A Exatamente. Lucy está falando aqui, comer com prazer, principalmente. Sim, com certeza. Como que é importante a gente comer com vontade, né? Com prazer e saboreando. E o quanto a gente perdeu isso. Perdeu-se. Eu ia até falar isso. Às vezes eu vejo, eu tô comendo salada e um filé de frango. Porque eu acho que hoje é segunda-feira e eu tenho que comer isso, né? Eu Com extrapolei no final de semana. Nossa, é tão triste, é tão, tão difícil, né? um E gosto de papel, né? por isso que, assim, às vezes a gente vê que as pessoas ficam frustradas mesmo. Porque aí faz isso na segunda, até consegue, tranquilo. Aí na É. terça já não tá aguentando, aí já. Aí quando vai se dar essa permissão para comer algo que ela acha mais gostoso, que ela tá com vontade, ela acaba apresentando aí um exagero alimentar muitas vezes. Uhum. E Vai ao extremo, né? um ponto também bem interessante que eu quero explicar aqui é que o nutricionista que trabalha com a abordagem, né, voltada para o comportamento alimentar, não é que tá liberado comer de tudo, acha que, né, é o oba-oba, não, vou lá Hum. na Nutri porque lá pode comer de tudo. Não é bem assim, né? A gente trabalha com o paciente, como eu falei, esse equilíbrio. Uhum. Então, tem como a gente encaixar, assim, o chocolate, mas de uma forma equilibrada, de uma forma que ele não vai modificar muito sua saciedade, né, Uhum. sua fome, que ele não vai ser metabolizado tão rápido, ensinar técnicas de como comer esse chocolate com mais atenção, com mais tranquilidade. Então, não é que tem muita gente que pensa, né, o nutricionista com essa abordagem não, pode comer tudo, tá tudo liberado. Não é. A gente vai ensinando mesmo o paciente como conseguir fazer essas combinações
e manter ali uma alimentação mais balanceada, mais equilibrada. Exato. E aí, isso que você está me falando me lembrou aquele lance da vida moderna, né, Jaque? A gente come rápido, a gente come fazendo outra coisa, Ah, é muitas vezes em verdade. pé, né? E aí tá com o celular na mão, tá vendo TV, quer dizer, tá fazendo tudo ao mesmo tempo, não sente o gosto da comida e não vê nem o que tá comendo, né? O E quanto isso que impacta isso se bastante no perdeu. sinal também de fome e saciedade. Uhum. Então, é um ponto muito importante que você falou, muito, muito mesmo. E assim, não é de uma hora para outra, né? Se você tem esse hábito, né, já de comer com o celular, vendo TV ou fazendo alguma outra atividade, é aos poucos também que a gente vai trabalhando isso, porque realmente faz muita diferença, muita, a longo prazo, quando a gente começa a observar assim, muda muito a nossa relação com a comida. Você acaba percebendo, como você falou, mais o sabor, às vezes sente a saciedade mais cedo, né? Então, tudo Uhum. isso é fundamental no processo. Sim, o como comer, que é o que você Como falou comer. antes. Não É, é só exatamente. comer, tô comendo aqui isso aqui porque a Nutri falou que é ok. Mas se eu tô comendo em pé, né, no vucu-vucu do dia a dia, já se perde um pouco do processo. É claro que tem dias que a gente corre mais, mas não Uhum. precisa fazer disso um hábito, né? Sim, sim. E até tem um livro que eu tô lendo que fala muito sobre montar a mesa para comer. Faz toda a Uhum, diferença também. faz. Então, tá ligado aí com o que a gente tá falando, né? Monta ali, coloca o prato, coloca um talher, coloca uma É, toalha na mesa. Montar esse ambiente pro momento de comer faz muita diferença também. Parece faz uma mesmo. bobeira, mas faz diferença. E é até uma questão que eu trago para os pacientes, quando às vezes tem aquele lanchinho da tarde. Ah, eu quero comer um bolo, por exemplo. Uhum. Aí a pessoa pega uma fatia de bolo, vai comendo, vai trabalhando, enfim, não percebe, né, como que tá mastigando o bolo, enfim, engole, ainda vai lá, pega mais um pedaço do bolo. É. Então, se puder, senta para comer esse bolo. Se vai se servir de um café, um chá, alguma coisa, toma ali também junto com esse bolo. Faz toda a diferença também no processo. Faz. A gente come com os olhos, né? É, então é bem interessante essas questões também que a gente se perde muito no dia a dia. Sim, é um carinho. De novo, é um autocuidado. É um É, a autocuidado, volta a falar do autocuidado. porque eu vejo assim, pessoas que moram sozinhas ou pessoas que acabam fazendo a refeição sozinhas, elas falam muito isso. Para que que eu vou fazer? Para que que eu vou cozinhar só para mim? Para que que eu vou arrumar a mesa só para mim? Mas na verdade é um carinho para com você, para a pessoa mais importante do mundo, que é É você, verdade. né? Porque como que você vai cuidar de todo mundo se você não se cuida? É verdade. É um ponto bem importante. E todas as pessoas assim que moram sozinhas trazem muito essa fala mesmo, É, né? Mas é um processo de autocuidado fundamental. Então, trabalhar como dá para a gente adaptar a alimentação para uma pessoa que mora uhum, sozinha, assim, porções, né, a forma como que vai cozinhar, armazenamento, dá para fazer e assim, os resultados são inúmeros, né? Quando você para ali, se dedica nesse momento para você mesmo, é muito muito importante. bacana. Muito Uhum, bacana. Sou super fã dessa abordagem. Gosto sim. muito, né? Assim como eu sou sua fã. Ah, eu também sou sua fã, Cíntia. E eu sei E muito da qualidade do seu trabalho, foi por isso que eu te convidei para fazer essa live aqui junto comigo. obrigada. E assim, a alimentação, ela precisa trazer aquela satisfação, o prazer, e ela não precisa ser algo que, assim, um sofrimento mesmo. Eu acho que essa é a É, bandeira que eu levanto, assim, tanto para as crianças como para os adultos. Então, uhum.
pensem nisso, né? Como que tá hoje a minha relação com a comida nessa questão mesmo? Ah, eu amo Coca-Cola. Pô, será que eu vou ter que deixar de tomar? Não, como que a gente pode inserir, né, a Coca-Cola no seu dia a dia ali, na sua semana e tal, mas de uma forma que não vá prejudicar a sua saúde a longo prazo. Então, assim, nada precisa ser o proibido, o que não é proibido, né? Essas, esse terrorismo todo que hoje a gente vê, né, que as pessoas têm. Então, eu acho que essa questão mesmo de trazer um olhar da nutrição mais voltado para a leveza, né, para o equilíbrio, olhar também essas questões emocionais fazem toda a diferença. Com certeza, Jaque, com certeza. Adorei nosso bate-papo, de verdade. Tem aqui alguns Também gostei bastante. comentários, né? Tem aqui a Lucy falou, precisa ter um equilíbrio entre os alimentos, perfeito. A Regina falou, amo cozinhar para mim, o preparo já é uma terapia, legal, é Ah, bem isso isso que a gente aí. está falando, É muito bom. bacana. A Paula mandou coraçõezinhos. Ai, a minha irmã, linda, É, e a tá Lucy falou de acompanhando. novo, parabéns, Jaque, amei esse bate-papo. Com certeza foi um bate-papo muito importante, Jaque. Obrigada por ter trazido esse conhecimento tão essencial para a nossa vida, né? Porque hoje em dia a gente tem muitos mitos e a gente sabe na prática, né, na prática clínica e na prática pessoal mesmo, na nossa vida pessoal, o quanto que ter uma boa relação com a comida faz toda a diferença para a nossa saúde emocional, né? E como a nossa saúde emocional influencia nisso. Então, é uma via de duas mãos, né? Então, por É isso que verdade. não tinha como não trazer um nutricionista, principalmente dessa abordagem, com a tua qualidade para falar aqui para gente, tá bom? Obrigada, sim, foi um prazer. Espero que a gente marque outras lives, né? E acho que Sim, assim, tem muita coisa que tem de assuntos que são muito relevantes e trazer, né, abrir espaço para esse assunto, acho que sempre é muito necessário, né? No muito, mundo que a gente essencial. vive hoje, com as informações que circulam aí, é fundamental. Exato, fantástico, assim. É super importante o que eu vejo muito são pessoas falando disso o tempo inteiro e a gente vê, inclusive, o impacto disso na saúde das pessoas aí fora, né? É verdade. Muito, muito obrigada. Eu vou contar com você, com certeza, para os outros eventos. Aí eu já vou aproveitar e vou dar alguns recadinhos aqui antes da gente se despedir de todo mundo. Uhum. Em maio eu devo fazer um evento, talvez nesse mesmo formato, tá bem, meninas, assim, mas voltado para as mamães, já que maio temos aí o mês das mães, né? Temos o Dia das Mães. E aí a Jaque com certeza será convidada novamente para falar da alimentação das crianças, né? Então, Adoro, vai ser um prazer participar, sim, com com certeza. certeza vamos fazer de novo aí um bate-papo juntas, tá? E aí, assim, aproveito também para convidar vocês para a live de amanhã, que é com a Ana Paula Gomes, que é maquiadora e é micropigmentadora. A gente vai falar sobre autoestima e maquiagem. Então, vai ser um Ai, bate-papo muito legal e a gente vai falar aí dessas duas, né, dessas duas profissionais olhando para essa questão tão importante que é a autoestima, né? Olhando pelo viés aí da maquiagem, olhando pelo viés da psicologia, como que a maquiagem pode ser vista aí como um instrumento de autocuidado também, tá? E eu espero vocês, gente, para as próximas lives. Tem muita coisa bacana. Quero agradecer demais pela presença de quem esteve aqui. Lembrar vocês também que esse projeto é um projeto voltado para as mulheres que queiram falar, né, que queiram trazer conhecimento, porque estando aqui, você pode ensinar, mas também você pode aprender, né? E com certeza eu sei que tem muitas meninas aí que podem falar das suas experiências, das suas histórias de vidas,
e isso com certeza vai movimentar e vai fazer a diferença na vida aí das mulheres, né? É um trabalho Lembrando que, lindo. lembrando que quando a gente toca uma mulher, a gente toca toda a comunidade em volta dela. Então, isso vai reverberando aí para a sociedade como um todo. Tá bem? Muito bom. Meninas, muito obrigada pela presença. Jaque, de novo, muito obrigada. Foi muito legal mesmo. Eu que Com agradeço o certeza. convite. E eu adorei o trabalho da página, seja você a mulher da sua vida. É incrível. E foi um prazer. Espero que a gente tenha aí outras oportunidades para mais lives. Obrigada mesmo, viu, Sil? Um beijo. Teremos, com certeza. Um beijo, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.